pergunta ontem, estava aqui no culto dos jovens, enquanto eu orava ali, o Senhor me trouxe essa mensagem de hoje. Amém? Então, eu queria perguntar para você, por que o medo? Essa pergunta também é para mim. Por que o medo? Por que querer parar? Quando Ele te chamou e Ele te escolheu. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre medo, mas antes de entrar nisso, eu quero falar um pouquinho do nosso chamado. A Bíblia fala que Deus chamou os homens. Deus criou e chamou eles. Então, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus chamando homens para aquilo que Deus queria realizar na terra. Porque Deus nos chamou para ser seus parceiros. Deus pode fazer tudo sozinho? Pode sim. Mas Ele decidiu fazer comigo e com você. Ele decidiu usar as nossas vidas na terra para alcançar o outro. Então, por que você está com medo de avançar? Por que você quer desistir? Por que você quer parar? Deus chamou a Abraão, e você sabia que Abraão não estava no momento melhor da sua vida? Ele tinha que deixar o seu conforto, tinha perdido o seu pai, a Bíblia não fala há quanto tempo Tera havia morrido, mas ele já tinha partido. E Deus levanta Abraão. Você vai lá em Gênesis 12, versículo 1, você vai ver o chamado de Abraão. Deus levanta, Abraão, vem, vou te mostrar uma terra. E Abraão corresponde ao chamado. Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver Deus chamando Moisés. E Moisés também não foi chamado num tempo tão fácil. Apesar de ter nascido no Egito, crescido lá, por um erro, Moisés tem que fugir de onde ele nasceu, vai para um outro lugar. Mas Deus, quando chama Moisés, Deus diz, está lá a sarça queimando, Moisés fica, o que está acontecendo ali? Vou lá ver o que está acontecendo, curioso, né? E aí Deus chama Moisés. Deus fala para ele, o meu povo, e eu quero até ler esse texto, Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 9 e 10, diz assim, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, no momento em que o povo de Deus estava sendo oprimido, passando por situações, Moisés já estava em outra terra, Moisés já estava casando, já estava tendo filho, então assim, está tudo bem. Para mim está tudo bem. É nesse momento que ele está bem, para ele, Deus fala, olha, mas tem um povo lá, e eu preciso de você, Moisés. Versículo 10 diz assim, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, o filho de Israel, do Egito. Então, em um momento de pressão no Egito, no povo de Israel, Deus levanta Moisés. Para Moisés tudo estava bem, ele estava casando, estava tendo um filho, estava lá com seu sogro, em outra terra. Mas Deus levantou ele e disse, eu preciso que você volte lá. Talvez você deixou alguma coisa no passado sem resolver. E Deus falou, você vai voltar lá no Egito, de onde você saiu. Você precisa resolver algo lá para mim. Deus levanta Moisés. Então, não espere estar tudo bem na sua vida para você servir ao Senhor. Porque o chamado, Ele já te chamou. E Ele chamou esses homens em momentos não tão fáceis. Eles poderiam dizer, não, Senhor, agora não. Agora eu tenho isso para fazer, agora eu vou cuidar da minha família, já estou aqui com Jeto, está tudo correndo bem, meus filhos estão nascendo. Moisés foi levantado para resolver um problema. Você e eu somos resposta para essa geração. Então você foi chamado para solucionar problemas. Porque você tem dentro de você aquele que resolve tudo. Você tem a resposta porque você tem Cristo em você. E Ele é que te dá a resposta. Irmã, mas eu não sei o que falar. Mas fica tranquilo. Quando você for levado diante das questões, diante das pessoas, o Espírito Santo falará por você. Então a gente não tem desculpa para dizer, Senhor, agora não. Não dá.
Eu vou falar de medo. Eu vou entrar um pouquinho no chamado, mas eu vou falar sobre medo. Gênesis 37, versículo 5, vai falar sobre José. José também foi chamado por Deus. Também foi levantado pelo Senhor. E também não foi um momento tão fácil, porque quando Deus mostra para ele o sonho do que ele faria lá na frente, a circunstância já começa ali mesmo a se levantar. Os irmãos, na hora que ouve o sonho, já começam tu está querendo dizer que tu vai ser melhor que nós, ou maior que nós? Então, ele também foi chamado. Você acha que para eles não foi também um desafio? Será que eles também, por dentro, não sentiram frio na barriga? Porque aqueles que deveriam dizer, que legal, um de nós foi escolhido para algo da parte de Deus, eles ficaram com raiva. Josué, versículo 6, capítulo 12, vai falar de Gideão. E Gideão também foi chamado em um tempo não tão favorável. Eu estou falando de um tempo não favorável, irmãos, porque todos nós passamos situações. E às vezes, por causa das situações, nós não entramos no nosso chamado. Outros já estão no chamado e desistem do chamado. Irmã, sabe o que é? Que se levantou isso, levantou aquilo, então eu vou parar por aqui, não vou continuar. Gideão era um tempo onde o povo dele estava sendo oprimido também. E aí Deus fala, ei, varão valoroso, eu, Senhor, menor da minha família, o Senhor deve ter se enganado. Com as minhas palavras, mais ou menos isso que Gideão disse. Então, Gideão também foi chamado em um tempo onde tudo não estava tão bem assim para servir ao Senhor. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou servir ao Senhor quando eu tiver bastante dinheiro, aí eu vou poder investir no reino. Eu vou servir ao Senhor quando eu estiver mais maduro, porque agora eu vou fazer a faculdade, o curso. Eu vou servir ao Senhor porque agora, ou quando acontecer isso, quando eu casar, E aí ela começa a colocar um tempo lá na frente, onde estiver tudo bem para ela servir ao Senhor. Aqueles que esperam ter tudo bem para casar, não vai casar nunca. Você não esperou estar tudo bem para você nascer. Você nasceu e os seus pais, às vezes, naquele dia estavam até desempregados. E, meu Deus, e agora? O que eu vou dar para essa criança? E Deus já preparou tudo para ela. Então, Deus já te chamou antes mesmo de você ter pensado em Deus. Porque quando você nasceu, já nasceu o seu chamado. 1 Samuel 3, versículo 4, Deus chama Samuel. Ele ainda era uma pequena criança, mas Deus já tinha algo para ele, grandiosidades. E a resposta de Samuel foi, eis-me aqui, Senhor. E todos nós que estamos aqui, Deus um dia nos chamou. E você disse, eis-me aqui, Senhor. Quando você nasceu de novo, quando você disse, Senhor, eu recebo o Senhor como Salvador da minha vida. Ele é o seu Senhor e é o seu Salvador. Você tem que entender o que é ser Senhor e o que é ser Salvador. São duas coisas. Porque às vezes nós só estamos servindo ao Senhor como Salvador. Mas Ele é Senhor. E você sabe o que é ter um Senhor? Às vezes a gente não entende muito isso. Mas é importante a gente entender que Ele é o nosso Senhor. Ele manda e a gente obedece. Amém. Pelo menos deve ser assim. Então Deus chama Samuel e Deus chamou eu e você. E eu quero que você abra comigo, por favor, em Marcos 11, versículo 28. Mateus. Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim. Olha o convite de Jesus para nós. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você ouviu a primeira vez sobre Jesus, foi esse convite que Jesus fez para você e para mim. Vem, eu vou te aliviar. E você recebeu o refrigério dele. E esse refrigério não passou. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Sabe, irmãos, quando nós começamos no Evangelho, nós fomos até o Senhor. E realmente recebemos esse alívio. Estávamos cansados, estávamos cheios de problema, cada um com uma situação, um com depressão, o outro com problema familiar, outro com saúde, o outro se achava top, bem, e quando olhou para si mesmo, viu como estava sujo. Estou falando de mim. Você sabe como você chegou. Mas ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aí, depois que a gente começa a nossa caminhada, às vezes a gente para aí, a gente para de aprender dele, quando na verdade nós devemos começar ou continuar nosso aprendizado. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as almas, para as vossas almas. Então, as nossas almas hoje, às vezes, estão tão agitadas, tão cheias de coisas, mas por que nós estamos esquecendo desse detalhe, de continuar aprendendo dele? No começo nós chegamos no Evangelho, cheio de fervor, cheio de alegria, e tudo que nós nos manda fazer, a gente faz com tanto fervor, com tanta alegria, com tanta vontade. De manhã, de tarde, de noite, a gente está na igreja, a gente não murmura de nada, está tudo bem, todo mundo olha maravilhoso na minha igreja. E aí a gente está aprendendo do Senhor. O que é ensinado aqui, a gente pratica aí na mesma hora. Na mesma hora você falou de fé, você já está exercendo. Mas às vezes, com o passar do tempo, fala-se a palavra aqui, e aí a gente vai meditar, analisar se está alinhado com as escrituras, com os textos, contextos. E quando chega em casa, às vezes a gente nem lembrou mais o que o ministro falou. A gente já se envolveu com tantas coisas. A gente já olhou para o irmãozinho que fez alguma coisa que a gente não se agradou. E assim por diante. Mas ele diz: aprendei de mim. Então o segredo é continuar aprendendo dele, aprendendo com ele. É importante, irmãos, nós não pararmos o nosso aprendizado. Por mais que a gente já tenha muitos anos, né, de conhecimento das Escrituras, dentro de uma igreja, envolvido em uma obra do reino. Já sou há 30 anos líder do departamento, não importa. Se nós não continuarmos aprendendo dele, nós vamos entrar por caminhos que nós não queremos. Então, o segredo é: continue aprendendo dele. Amém? Mas vamos continuar aqui. Então, nós fomos chamados, entramos para o reino, permanecemos com ele, caminhamos com ele, e quando começamos nossa caminhada, Jesus nunca disse que seria um mar de rosas. Você encontrou na Bíblia algum versículo sobre isso? Você aceitou Jesus e vai ser tudo fácil demais? Jesus nunca disse, porque Jesus, ele fala a verdade. Ele diz: olha, vem. Mas vai ter algumas situações na caminhada. Só tem um segredo: continue aprendendo de mim. Porque eu sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu quero que você abra comigo Mateus 25, versículo 14. Vai falar sobre as parábolas dos talentos. Se lembra que vou falar um pouco sobre por que o medo, por que parar no seu chamado, se você já foi equipado para aquilo que Deus te convocou. Mateus 25, versículo 14, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. Deus confiou a sua igreja. Você é a igreja do Senhor, irmãos. Se você aceitou Jesus, você é a igreja do Senhor. Ele não confiou somente ao pastor. Ele confiou a mim e a você. Os seus bens. E esses bens, pode Deus ter confiado pessoas, Deus pode ter confiado dons, Deus pode ter confiado talentos. Quantas coisas Deus confiou a você? A sua família, Deus confiou a você. Você sabia disso? Os bens que você possui pertence a Ele. Ele confiou a você. É para administrar bem. Tudo que vem na minha mão e na sua mão é para administrar bem. E deu a um 5 talentos, e a outra 2, e a outra 1. E cada um segundo a sua capacidade. Então, Deus não vai pedir para você carregar mais do que você pode suportar.
Deus não vai te dar mais do que aquilo que Ele já sabe que você pode fazer. Ele sabe que você pode fazer até aqui. E se precisar fazer mais, Ele vai acrescentar aquilo que você precisa. Então você não precisa ter medo. Você não precisa parar o seu chamado. Você não precisa parar aquilo que Deus confiou a você. Você não precisa desistir do que Deus entregou nas suas mãos. E eu não estou falando de chamado somente na igreja. Eu estou falando do seu chamado no seu trabalho. Eu estou falando do seu chamado na sua família. Você não precisa abrir mão dela. Eu estou falando do seu chamado aonde Deus te confiar. Seja em missões. E ausentou-se para longe. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e pediu conta a eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem estás, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. E eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor, bem estás, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberá 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifa na onde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste. Versículo 25. E essa ministração, ela começa aqui. Atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é seu. Medo. Com medo, Senhor, eu guardei, eu escondi, estou entregando de volta o que o Senhor me deu. Estou entregando o meu dom, estou entregando o meu chamado, estou entregando minha família, estou entregando o meu trabalho, estou entregando tudo que o Senhor me confiou, estou entregando minha vida. Com medo, não desenvolveu aquilo que Deus tinha confiado a ele. Você nunca fez isso, mas eu já. Coisas que Deus me confiou e eu, não, Senhor. Não dá para mim não, agora não. Nesse tempo não. É difícil demais esse desafio. Eu não consigo chegar lá. A irmã fulana de tal, Senhor, eu tenho certeza que ela consegue. Talvez você nunca pensou assim, você nunca falou isso para Deus. Mas é. Mas sabe que Deus te chamou e Deus te equipou com todas as ferramentas que você precisa para que você cumpra aquilo que Ele quer? Ele tem uma expectativa, irmãos, na sua vida. Deus criou você com uma grande expectativa. Deus sonhou com você de uma forma que sobrenatural. Quando a gente descobre que está grávida, pelo menos as mães, geralmente é assim. Nossa, eu estou grávida. A gente já começa a sonhar. Meu filho, nossa, ainda que a gente às vezes não sonhe exatamente a profissão, mas a gente sonha que vai ser um homem, grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, vai fazer proezas, vai vencer, vai ter uma grande família, vou ter netos lindos, maravilhosos, não é assim? Ou ninguém sonhou com isso? Você só teve seu filho, seja o que Deus quiser. Não foi assim. Você projetou coisas. Umas se concretizaram, outras ainda não, outras não vão, porque Ele tem outros sonhos. Mas Deus sonhou com você e os sonhos dele são perfeitos. Amém. São eternos. E Ele conta com você para isso. Ele conta aqui com você para dizer, eis-me aqui, como Samuel disse. Senhor, o sonho é até grande demais, mas se o Senhor está sonhando, eu vou junto. O Senhor sabe mais que eu. O Senhor pode me levar aonde eu não posso ir. Com a minha capacidade, com o conhecimento, com todo o argumento que eu poderia ter. Mas Deus quer te levar lá. Só que nós não podemos ter medo. Só que durante a caminhada, o medo vai querer bater na minha porta e na sua. Porque a função dele é te fazer desistir.
É que te querer te parar. A função dele é exatamente isso, fazer você desanimar, fazer você pensar que estou cansado demais, não é para mim. Ficar com medo de situações, de pessoas, de constrangimentos. A função do medo é te fazer desistir. Essa é a função dele. E olha, infelizmente, ele tem conseguido muito êxito em algumas áreas, ou em algumas famílias, ou casas, ou pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Isso não é maravilhoso? Amém. Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu poder, ousadia. Amém. Deus te deu Jesus. Então, todo medo ficou lá, antes de você nascer de novo. Depois que você nasceu de novo, o medo não pode mais adentrar a sua vida, a não ser que nós abramos a porta. Mas Deus te deu hoje, em Cristo, ousadia e intrepidez. Deus te deu armas espirituais. Deus te deu o nome de Jesus. Eu vou te falar porque também o Senhor me deu essa ministração. Ontem eu estava orando e o Senhor me trouxe essa ministração. Mais uma semana atrás, eu tive um sonho. Eu compartilhei até com meu esposo, não sei se ele lembra. Foi bem rápido. Eu estava parado em algum lugar, eu não me lembro onde. Quem já desceu a serra e vê aquela neblina bem assim, densa, né? Já viu? No desenhozinho do Frozen, quem já viu aí? Quando ela levanta lá para, né, ir embora da cidade dela, não vem um nevoeiro assim, começa a gelar tudo. Eu estava em algum lugar e eu via vindo o nevoeiro. E eu sabia que não era, que era frio aquilo que estava vindo. Não era só uma neblina, era uma friagem que via, mas era visível aquela friagem vindo. E eu falava, em nome de Jesus, eu paraliso. Eu não entrava na friagem, eu paralisava ela. E sabe, irmãos, às vezes nós estamos orando ao Senhor, dizendo, Senhor, me ajuda porque eu estou fraco nisso, me ajuda porque eu estou fraco naquilo. Mas Deus já te deu autoridade, Deus já te deu o nome, Deus já te deu a palavra, e Deus já te disse, ei, agora é você, eu com você. É você que vai paralisar o medo, é você que vai paralisar aquela friagem. Porque frieza espiritual, desânimo, depressão e outras coisas mais que vem por aí, irmãos, é para nos paralisar, é para nos estagnar, é para nos fazer desistir. É para nos colocar acolhidinho num canto. Mas quem vai fazer isso? Parar. Eu e você. Porque devemos nos posicionar e nos levantar e dizer, eu paraliso isso na minha vida em nome de Jesus. Você tem que lembrar o que você tem e usar o que você já tem. Porque nós já temos. Então você pode dizer, em nome de Jesus, eu paraliso a doença, eu paraliso a frieza, eu paraliso o cansaço. Porque são pensamentos, irmãos, que são lançados como flecha e a gente acolhe. Não é uma verdade. Talvez você esteja até cansado um pouco físico, mas vem aquele pensamento, você está cansado, olha como você está cansado, você está ficando desanimado, e a gente vai, estou cansado, estou desanimando, não está tudo tão bem, estou cansado, sentar de novo na igreja, e aí com a nossa própria boca nós vamos esfriando o nosso coração. Com a nossa própria boca nós vamos semeando aquilo que a gente não quer colher. Porque não é essa semeadura que você quer para a sua vida. Mas aquele pensamento vem, e aquela repetição de pensamento, porque ele é persistente. Ele vai fazendo você entender que você realmente está pensando aquilo quando não é uma verdade. Então paralise. Se você tem tido medo, ansiedade, use o nome de Jesus, paralise essas obras do inferno. Irmão, nós estamos no último tempo da igreja. E a Bíblia fala que haverá uma frieza espiritual. Mas quem decide entrar nela ou não é você. É você que vai dizer, eu não vou entrar nisso. Eu não vou fazer parte disso. Você vai, o quê? Ser inteligente. E trabalhar em seu favor. Porque as coisas não vão acontecer sozinho porque você está sentado no banco da igreja.
Não foi assim. Você estava sentado no banco da igreja e tudo mudou de uma vez. Você quis dizer, eu aceito Jesus. Então você falou. E com a sua fé você vai falar. Ei, eu paraliso as obras do inferno na minha vida, na minha mente, no meu corpo, na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Você tem uma arma poderosa que é a palavra, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. E esse texto fala que ele enterrou aquilo que Deus deu para ele. Então, versículo 14, 25, 14, eu já li aí. Eu vou continuar aqui só para que você entenda. Você tem a palavra, você tem o sangue de Jesus que te purifica, você tem o Espírito Santo, você tem o nome, você tem a autoridade, você tem a armadura de Cristo. Aí Efésios fala, você tem armas espirituais como a oração, o jejum, a adoração e o amor que nós estamos aprendendo. São tudo armas que nós podemos usar. Então nós estamos com a nossa bagagem cheia e muitas das vezes nós não estamos usando e pedindo, Senhor, faz alguma coisa. E o Senhor está dizendo, faz o que eu faço com você. Dá o seu passo de fé que eu pego junto. Usa o que eu já te dei, porque o resto eu vou fazendo. Irmão, nós precisamos perseverar. É força mesmo, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Jesus nunca nos enganou, realmente teríamos situações, ele disse que havia um inimigo. Já foi vencido, amém, irmãos? Essa é a boa notícia. Jesus, ele fala a verdade. Ele fala, olha, tem um inimigo, mas eu já venci. Eu já venci. Eu já venci por você que eu já venci. Foi por nossa causa. Foi por sua causa. Então, realmente, como o ministro falou ontem aqui nos Jovens, é necessário renovarmos a nossa mente. Porque muitas das vezes é fácil combater situações do lado de fora. Vem uma situação financeira, é do lado de fora. Por mais difícil que seja de passar, é fácil de resolver. As situações mais difíceis de resolver são aqui, ó. São dentro. Essas são mais difíceis. Por fora você pega um empréstimo, muda de casa, compra carro, devolve carro, vende o que tem, não vende. Deus vai te dar uma estratégia. Mas quando é aqui, você precisa renovar, até que, entendi, ufa, não sai mais. Então renove sua mente. Lá em João, você está lendo em 1 João? 1 João 5, versículo 4, que nós estamos lendo, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você já tem fé para vencer. Porque o maior habita dentro de mim e de você. Tem um texto que Jesus diz, que Deus diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos daria com ele juntamente todas as coisas? Ei, você precisa exercer a sua fé, continuar crendo naquilo que Deus diz, como nós cantamos. Você diz, eu acredito. Você precisa e eu continuarmos perseverando e avançando naquilo que Deus nos chamou. Nós não podemos parar e desistir, irmãos, no caminho. Não dá mais tempo. Na verdade, nunca teve esse tempo. Então, a fé em Cristo, a fé no seu chamado, sabendo que foi Ele que te convocou para esse tempo, para essa nova etapa. Não deixe o medo paralisar você. Não deixe as circunstâncias e as situações te paralisarem. Esses homens que nós falamos, os patriarcas, também passaram por situações. Não foi fácil para eles as coisas. Eles chegavam nos lugares e situações se levantavam. Todos eles, você vai ver que situações se levantaram diante deles, mas eles não pararam.
Eles continuavam caminhando, eles continuavam buscando no Senhor, eles perguntavam ao Senhor como fazer, por onde ir. Senhor, me ajuda. Mas você não vê eles desistindo. Por isso que eles estão lá na galeria da fé. Você precisa crer, mas você também precisa agir segundo a sua fé. Porque a Bíblia fala que a fé, ela tem ações correspondentes. Então, se você e eu cremos, nós precisamos falar o que cremos, nós precisamos agir, nós precisamos ser intencionais no nosso crescimento espiritual, irmãos. Seja intencional no seu estudo, seja intencional nas suas alianças, nos seus compromissos, nas suas amizades. Seja intencional no proteger você e a sua casa. Eu estou falando proteger, não é de roubo, essas coisas, mas da frieza, do desânimo, do medo, da ansiedade. Se você estiver com o seu coração aquecido, irmãos, mosca não posa. Mosca não posa onde as coisas estão quentes. Mas se tiver frio, morno, ela bota os ovinhos lá. Se você se sente, meio desanimado, então o lugar certo de você estar é aqui. É nos cultos mesmo, seja de oração, seja de louvor, seja de jovem, seja de criança. Sabe por quê? Porque você está exposto à palavra. Porque pessoas que vão estar como brasas vivas aqui, vão aquecer você, vão aquecer a mim. Ou você acha que eu nunca cheguei aqui meio desanimado, meio querendo, é hoje, aí alguém chega do meu lado, avivado, cheio do Espírito. E aí aquela tristeza, aquele desânimo, tudo vai embora, eu volto cheio de alegria para casa. E vamos lá para o próximo culto. Vamos lá para a próxima semana. O problema é que na hora do desânimo e das distrações ou da ansiedade, a gente começa a se isolar. Essa é a vontade da carne, mas você, irmãos, é um espírito. Você não faz mais os desejos da sua carne, irmãos. Você já está maduro. Pessoas maduras não fazem somente o que querem. Pessoas maduras não fazem somente o que querem. Elas fazem o que é preciso. É preciso estudar, eu não quero, mas eu vou. É preciso orar, não estou com vontade, mas Senhor, eu vou estar aqui. É preciso estar nos cultos. Nossa, hoje eu estou cansado, mas eu vou lá. Eu não vou porque o pastor precisa me ver, e nem porque eu estou escalado, eu vou lá, Pai, porque eu preciso do Senhor. Porque, Pai, o meu coração tem, na gasolina a gente vê, né? Quando está lá em cima e quando está lá embaixo, não é isso? Então, eu estou vendo, Senhor, que meu cursorzinho está meio lá para baixo. Senhor, eu preciso me abastecer. Quem cuida de nós somos nós mesmos. Então, às vezes, nós queremos atribuir o cuidado nosso com todo mundo. Meu pastor, meu marido, meu vizinho, meu filho. Mas, irmãos, quem cuida de você é você mesmo. E aí, quando você cuida de você, você consegue cuidar de outros. Então, você só precisa tomar uma decisão. E essa decisão é, eu vou perseverar. Eu vou ser intencional no meu crescimento. Eu vou estudar tal horário, eu vou fazer minha programação. E não deu certo minha programação, eu continuo tentando de novo, fazendo de novo, mas eu não vou desistir. Eu não vou deixar que as coisas desse presente século me seguem, me desanime, me faça retroceder. Você já correu tanto, irmãos, até aqui. Você já tem tantas vitórias até aqui. Deixar tudo para trás não é sábio. Deus tem mais para nós. Amém? Aleluia. Tem um ministro que ele diz assim: quem vive como quer, colhe o que não quer. Quando a gente vive, depois eu estudo, depois eu leio, não quero fazer nada disso. O pastor mandou ler João, mas sabe, não vou ler João não, vou ler um livro tal, vou fazer de tal jeito, ou então não gosto de ler. A gente acaba colhendo o que a gente não queria. Porque são direções específicas que Deus vem nos trazendo para nos livrar de situações lá na frente, irmãos. Deus já sabe o seu futuro lá na frente. Tem coisas, irmãos, que Deus nos dá como uma vacina. Eu não vou precisar passar. Ou quando eu passar, eu já sei o que fazer. Então, se eu passar uma situação amanhã que não é legal, eu sei que eu tenho que andar em amor. Porque eu aprendi quinta-feira. Mesmo que eu não quero, mas eu vou fazer.
Então, tem coisas que Deus nos dá como vacina, e tem coisa que é remédio, é na hora. Instantâneo. Sentei aqui, precisava disso e Deus me deu. Eu quero que você, por favor, abra em Mateus 21. Volta lá um pouquinho. Versículo 28. Diz assim, na minha Bíblia está escrito ali em cima, parábola de 2 filhos. Mateus 21, versículo 28. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E dirigiu-se ao segundo, e falou de igual modo. Então, respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual filho você quer ser? A chance Deus deu para os 2 filhos. Chamou os 2. Deus chamou todos nós. Lembra que nós aceitamos a Jesus? Deus chamou eu e você. Deus equipou eu e você, com tudo aquilo que eu falei, com o nome, com a palavra, com o chamado. E nós podemos escolher qual filho nós queremos ser. Aquele que fala, não, Senhor, eu vou, eu faço. Mas na hora que Deus fala, é agora. Ah, não, Senhor, hoje eu estou com dor de cabeça, eu não passei bem, meu filho, meu marido, ai, não é o tempo, desisto, está difícil, ninguém me compreende, olha, eu estou emocionalmente assim. Ou você quer ser aquele filho que dizendo, ah, Senhor, eu não queria não, eu estou passando por tantos perrengues, mas o Senhor diz, eu acredito, eu vou, e vai. Qual grupo ou qual filho nós queremos ser? A decisão é pessoal. A decisão é nossa. Decida ser intencional de servir ao Senhor. Decida ser intencional no seu cuidado pessoal com a sua vida, com a sua casa. Hoje eu até postei no grupo das mulheres, eu acho. Uma frase que eu achei interessante, falando sobre, mais ou menos isso, coloque os seus filhos na roda de amigos que falam do reino. Isso é ser intencional. É projetar, eu quero meus filhos com esse grupo de pessoas aqui. Não fazendo acepção de pessoas, mas você sabe que aquele grupo de pessoas vai conduzir o seu filho para o caminho da eternidade. Como também aquele outro grupo, se você deixar ele lá, pode deixar ele escorrer pelas suas mãos. Mas eu não estou falando só de filhos, eu estou falando da nossa vida. Sentamos em grupos, fazemos como achamos, mas aquilo que Deus nos chama para fazer, ou aquilo que Deus nos confia nas mãos, nós deixamos, às vezes, esvairir. Então, tem 2 grupos aí, dois filhos. E você pode decidir ser o filho que dizer, Senhor, eu não... Realmente, as minhas emoções estão abaladas, eu estou passando por essa dificuldade, seja na saúde, seja financeiro, seja no casamento, mas, Senhor, eu vou continuar servindo ao Senhor, independente dele. Como alguns irmãos nossos dizem, o sangue pode dar na canela, Pai, mas eu não vou desistir. Senhor, as coisas estão difíceis para mim, mas eu vou perseverar em seguir ao Senhor. Eu não vou parar no caminho porque o irmão A parou, porque o irmão B desistiu, porque o irmão C não foi um exemplo para mim. Porque tem muita gente pegando desculpas para parar. Porque fulano de tal, por causa de Beltrano de tal... Não arranje muletas para você, porque Deus não faz isso. Ele te capacita. Ele já colocou tudo que você precisa para você cumprir a sua missão nessa terra. E a sua missão é onde você vai.
É no seu trabalho, no seu curso, na sua faculdade, na sua escola. Aonde você está? Ali faz parte da sua missão. E se não fizer, fique tranquilo. Consagra a sua vida ao Senhor, Ele vai te tirar daquele lugar e vai te colocar exatamente onde você precisa estar. Você só precisa consagrar e realmente querer ser guiado por Ele. Porque às vezes Deus quer a gente fazendo uma coisa, a gente quer outra e a gente teima em fazer a outra, né? Mas Deus é um bom Pai. Lá em Mateus, quando nós lemos 24, foi 24 ou 25? Mateus 25, a palavra fala que por medo ele enterrou o talento dele. Ninguém pode tirar de você aquilo que Deus te deu. O que é seu, é seu. Deus te deu, Deus não toma de volta. Deus não vai deixar outra pessoa roubar de você, tomar o seu lugar, ir na sua frente. Então, irmãos, para com esse mimimi de achar que alguém quer pegar o que é seu. Seja lá em que área da sua vida for. Porque o que é teu, é teu. Agora, a gente pode decidir enterrar. A gente pode decidir jogar fora. Só quem pode enterrar o que é teu é você e eu mesmo. Os outros não. Porque a Bíblia fala que ele mesmo decidiu fazer isso. De repente ele olhou lá o outro granjeano, né? E aí, não, acho que é melhor eu guardar o meu. Ele falou, eu conhecendo o Senhor, eu escondi, eu guardei. Então, não guarde aquilo que Deus confiou a você. Transmita a outros. Tem gente que tem um conhecimento e aí ele fala, não, eu vou guardar esse conhecimento para ninguém saber. Irmãos, não foi, se Deus te deu conhecimento, não foi para você esconder. Foi para você compartilhar. Tudo que você compartilha, irmãos, você desenvolve, você cresce, você supera aquilo. Porque entra na lei da semeadura, você está dando. Você está contribuindo, você está ajudando. E quem é o beneficiado? Aquele que dá. Mais bem-aventurado é que dá. Então, quando você contribui, quando você ajuda, quando você se envolve, você vai ser beneficiado. Quantas vezes eu já fui aconselhar uma pessoa, ou estava até mesmo em meio de conversa com pessoas crentes, e elas começam a falar, e elas começam a soltar aquilo que eu precisava, sem eu perguntar nada, e ela nem sabia. E eu, graças a Deus, eu estava aqui. Graças a Deus. Às vezes, já fui aconselhar, meio desanimada, e a pessoa começa a falar tanta coisa que edificou a minha fé. E eu falo, obrigado, Senhor. Eu fui para ajudar, eu que fui ajudada. Mas alguém precisou decidir sair de casa. Porque a vontade não era essa. Irmãos, não faça o que sua carne quer. Você pode dizer isso, eu não vou fazer. Eu não posso fazer. O que minha carne quer. Você e eu devemos fazer o que o Espírito Santo nos direciona. Você e eu fomos guiados, somos guiados e seremos guiados pelo Espírito. Eu e você precisamos aprender a deixar o Espírito nos conduzir. E não pense assim, o Espírito vai dizer, agora, Vanessa, vai para a direita. Irmão, não é assim. Você vai seguindo, vai fazendo. E quando não é para fazer, você vai sentir que não é para fazer. Deus vai falar no seu espírito que é melhor não fazer isso não. E quando for para fazer, você vai sentir também na direção do Espírito, ou pela palavra, pela leitura, o que é para ser feito. Você só precisa confiar na direção. Mas você precisa fazer alguma coisa. Não dá para ficar esperando, receber, engordando e não fazer nada, espiritualmente falando. Vai trazer prejuízo, primeiro para nós mesmos, que uma pessoa que ela vai crescendo, engordando muito, ela vai trazer situações para a sua saúde física. Imagina espiritual. Você e eu precisamos dar, precisamos compartilhar. Por isso nós precisamos sair das quatro paredes, por isso tem o evangelismo, por isso tem o ID, por isso tem missões, por isso tem muitas formas que Deus nos deu de alcançar o próximo. E para isso você vai precisar deixar o medo de lado, porque o medo vai querer exatamente paralisar o reino.
Ele não quer paralisar você pessoalmente somente. Mas quando você sai para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você está promovendo o reino. O reino está crescendo, pessoas estão sendo alcançadas, famílias estão sendo alcançadas. Uma geração, irmãos, está sendo alcançada. Não é uma única pessoa, é uma geração. Porque quando você tira uma pessoa das drogas, não é só ela que sai das drogas, é toda aquela família, irmãos, que estava sendo destruída por causa das drogas. Porque uma pessoa que tem problema com drogas, ela não destrói só ela. É toda uma família que está por trás, orando, passando situações, perrengues, não querendo aquela pessoa na rua, e aquela pessoa decidindo viver naquele jeito. Então, quando eu e você contribui, salvando alguém de alguma situação que não é a vontade de Deus, o reino de Deus está crescendo e o inimigo não quer isso. Então, ele vai paralisar quem está trabalhando e não quem está parado. Porque quem está parado, para ele, fica aí sentadinho, está tudo bem. Se você não disser nada, está tudo bem. Ei, essa não é a parceria que você quer. Só que quando você estiver em movimento, movimentos vão acontecer. E aí é onde você vai precisar dizer, não, eu vou continuar. Eu vou perseverar. Eu não vou desistir. Eu vou precisar de ajuda, eu vou pegar alguém que vai me ajudar a não desistir. Irmão, eu preciso de ajuda na minha oração. Irmão, eu preciso de ajuda, me ajuda a ler a palavra. Irmão, vamos fazer alguma coisa para que eu não fique parado. Vamos visitar alguém, irmão? Você precisa ser intencional com você mesmo. Com a sua casa. Tanto marido quanto esposa, a responsabilidade é dos dois. Seja intencional na sua casa. Seja intencional. Senhor, me dá estratégia para mim ser intencional com os meus filhos, com o meu marido, como eu prego a palavra para eles, sem querer empurrar de goela abaixo. Como que eu faço isso? Você sabe que o mundo está pregando que casamento não é legal, né? Que dá muito trabalho, que é melhor não casar, cada um viver para lá e para cá. E isso até nos desenhos. Olha os desenhos que os seus filhos bebês assistem. Você vai ver eles dizendo lá algumas coisinhas bem sutis, mas estão lá dizendo. Então, a gente precisa ser mais esperto. Então, a gente pode colocar lá um painel bem bonito de uma foto do nosso casamento. Porque eles vão olhar lá, olha, papai e mamãe casaram, que legal, vou fazer o que eles fizeram, vou seguir os passos dele. Mesmo que o mundo está dizendo ao contrário, ele vai ver todo dia a fotinha do casamento. Que dia feliz, eles estavam rindo, olha. Talvez você vá dizer, mas eu não casei na igreja. Mas coloca uma foto sua e do seu marido lá, bem feliz da vida. Não precisa ser numa viagem não, irmão. Você é feliz dentro da sua casa, viu? Não é nas viagens que você é feliz. A sua felicidade está no seu dia a dia. As pessoas pensam que a felicidade está nos passeios, né? Por aí, não. É quando você senta no sofá e come aquela pipoca rindo, né? De alguma bobeira que algum fez, caiu, alguma coisa. Sabe aquela foto assim que pegou desprevenido dentro do lar mesmo? É aquela que você vai colocar lá. Você e sua família. Porque ele vai olhar e vai entender. Família é projeto de Deus. Eu cresci vendo uma foto da minha família, do meu pai, dos meus irmãos, a gente estava tudo junto. Quem tem álbum de foto antiga? Quantos anos você não olha os seus álbuns de foto? Mas quando a gente começa a olhar, é tanto riso, né, irmão? Ixi, aquilo foi aquele dia, aquele viagem, aquele passeio, aquele isso, aquele, e a gente começa a contar a história de pessoas que eles nem conhecem. Fala, mãe, que cabelo é esse? Que roupa é essa? Isso existiu mesmo? E a gente ri por coisas tão simples. E aí a gente pensa que resolver casos de família, a gente precisa fazer coisas tão grandes. Vai para essas fotos lá. Pegue fotos alegres, coloca lá na mesa. Comece a contar para os seus filhos como foi aquela fase da sua vida, aquela outra fase. Hoje as coisas são tudo... Apertou o botão e é fácil, né, irmãos? Mas sabe que na vida não é assim? Isso é só na tecnologia. Você aperta lá e pá, na hora. Se esperar 2 segundos, já está demorando demais, vou mudar essa internet. Mas se você pegar suas fotos de casamento, de família, você vai ver, dizer, olha, essa situação aqui... Sabe esse dia aqui? Então, filho, esse dia aqui eu não tinha R$1, mas eu fiz esse bolo, um sacrifício, peguei emprestado com a vizinha a forma, com a outra vizinha um pouquinho de farinha, mas está aqui, a gente fez um bolo para você. É, mãe, é. Aquele outro ali, olha, a mãe não estava bem, estava passando mal.
Mas olha, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer aquela viagem, você vomitou tudo. Minha mãe contou uma viagem dessa, que eu era bebê, ela foi viajar comigo, eu vomitei ela toda, ela estava indo para o Play Center, eu acho, e ela ficou toda suja de vômito. Quem não tem uma história dessa para contar para os seus filhos? Isso sabe o que vai trazer para eles, irmãos? A consciência que as coisas não é fácil, como eles acham que deve ser. Que nos momentos difíceis, juntos, nós conseguimos superar. Que nos momentos mais... Irmãos, eu nem ia falar nada disso, mas Deus está me conduzindo por isso. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente pode superar. E não é ir se matar, se jogar não sei de onde, tomar o remédio não sei do quê. Porque é isso que o mundo ensina hoje. Não deu certo, filho? É aquele a promoção? É melhor tirar a vida. É assim que o mundo ensina. O namoro não deu certo? Vai para a depressão, fica lá, se isola. É isso que o mundo prega. Não tem mais jeito. E muitos acreditam, entram por esse caminho, irmãos. Muitos. E eu não estou dizendo de adolescentes, eu estou dizendo de pai de família que se mata. Eu estou falando de homens e mulheres que, às vezes, uma situação que, para eles, é muito difícil. E aos olhos deles, realmente, às vezes, são mesmo. Mas tem ajuda de fora que pode dar o socorro. E a pessoa pensa que está sozinho. E é essa oportunidade que o inimigo quer. É essa portinha, essa brechinha. Que ele vem com medo, com angústia, com ansiedade, com a depressão. E vai levando aquela pessoa a definhar na vida. Mas você está aprendendo hoje a se levantar por dentro. Você não precisa andar em medo. Você não precisa enterrar nada. Você tem o socorro do Senhor. Você tem o corpo de Cristo. Você faz parte de um corpo. Deus conta com você para a obra que Ele tem lá fora. Deus conta com você na obra que Ele tem dentro da sua casa. Na sua parentela. É com você que Ele conta. Talvez você está orando, Senhor, usa um irmão lá de longe para alcançar o meu irmão, meu sobrinho, meu pai. E Deus está falando, eu vou usar você mesmo, não é eles lá de fora, não. Eles lá eu vou usar para outra situação. Mas você é o testemunho vivo que eles vão ver. É as suas vitórias que às vezes você tem medo de contar, porque, vai que eu conte, eles vão ficar tirando sarro, com ciúme, com isso. É essas vitórias que eles vão ver Jesus na sua vida. E vão dizer, nossa, só pode ser Deus mesmo, porque eu conheço a história dele. Eu sei que ele não tinha de onde tirar. Deus te chama para ser firme nele. E ele te vê como uma rocha. Eu quero que você abra comigo, por favor, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículo 58. Seja intencional no seu crescimento. Não desista daquilo que Deus confiou a você por causa do medo, por causa da ansiedade, por causa de uma notícia ruim, por causa de alguém que não pegou junto com o seu sonho. Não desista. Se Deus colocou no seu coração, se Deus confiou a você, é porque Ele sabe que você é capaz. 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim, portanto, meus amados irmãos, você pode dizer, está falando comigo? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu quero pegar essa palavra firme que está escrito aí. Meus amados irmãos, sede firmes. Deus te vê como algo firme, uma pessoa firme. Eu não me vejo assim, mas Deus te vê. Então, quem está certo, você ou Deus? Responde para você mesmo. Deus te vê como algo firme. Deus te vê como alguém que Ele pode contar. É por isso que Ele confiou tudo que Ele confiou a você. Ele não confiaria se que Ele sabe tudo, soubesse que você não poderia produzir o que Ele quer. Sede firmes. Ele te vê como uma rocha, algo
que não pode ser mexido. Alguém consegue mexer aí uma dessas montanhas? Ninguém tira ela do lugar. Você e eu precisamos nos ver assim. Nós precisamos ser dessa forma. E como nós vamos ser dessa forma? Mano, eu me sinto uma geleia. De vez em quando a gente sente assim, né? Pois é, nesse dia você vai ler a Bíblia. Você vai dizer, Senhor, você disse, eu acredito, mesmo que a minha alma não esteja concordando muito, mas o meu espírito já sabe muito bem que eu sou firme. Você vai se direcionar para essa firmeza, intencionalmente. É isso que nós precisamos fazer. E às vezes nós sabemos disso, mas não é isso que nós fazemos. Deus nos chamou para ser uma rocha, e você pode sustentar pessoas aonde você chega. Aqueles patriarcas, os homens que foram chamados, eu e você, mas eu vou falar um pouco deles. Eles conduziram pessoas. Deus levantou eles para um propósito, era conduzir, era ser rei, era auxiliar, era ajudar, era socorrer, era levantar, era corrigir mesmo, está errado, Jeremias, né, Isaías, vão chegando dizendo, epa, está todo mundo no pecado, vamos para outro caminho. Deus levantou aqueles homens como rocha, como firmeza. Ei, eles passaram. E hoje quem está aqui é você. Você pode dizer, eu estou aqui hoje. Então é você que Deus vai usar hoje como rocha. É você que Deus vai usar hoje para alcançar a sua casa, a sua família, os perdidos, os achados, todos eles. Mude a sua mentalidade a respeito de você mesmo. Se você não se vê como uma pessoa firme, você precisa mudar. Porque você precisa ajudar outras pessoas. E Deus conta com você. Comece a focar em se tornar firme. E sempre abundante na obra do Senhor. Deus deixou uma outra dica aí para nós. Ele fala ser firme e ser constante, perseverante. Não parar, não desistir. Continuar, com pouca, com muita força, correndo ou devagar, ou andando, mas continuar até o final. Quem participa de corrida, irmãos, ele vai correndo. Mas se o fôlego vai diminuindo, ele vai diminuindo o ritmo. Mas ele não para, ele vai parar quando passar na linha de chegada. Nem que ele chegue lá andando, mas ele chega no final. E aí ele fala, sempre abundante na obra do Senhor. Estar envolvido no reino, na obra do Senhor, seja qual o chamado que Deus colocou no seu coração, seja envolvido no departamento da igreja, ou fora da igreja, ou no seu trabalho. Irmãos, se você estiver envolvido na obra do Senhor, Deus está nos ensinando que é mais fácil estar aquecido. Porque todas as vezes que quem está envolvido no reino, porque situações desconfortáveis vêm para todos. Às vezes a frieza quer bater em todo mundo. O desânimo também. Mas aí a gente tem que estudar para ministrar. Aí a gente tem que estudar para ensinar no departamento infantil. Aí a gente tem que estudar e ministrar e orar porque a gente está no louvor. E a gente precisa estar bem, estar direcionando, estar sendo guiado. Então, quando essas coisas começam a vir, a gente já está se envolvida nas coisas do reino. Então ela, opa, essa daí não dá. Então é importante estar envolvido no reino, estar fazendo alguma coisa, estar servindo, não só no servir, irmãos, pegar uma coisa e levar outra. Não é isso que Deus está falando, servir na obra. Não é só as coisas naturais. Mas quando você está envolvido com as coisas naturais e ajuntando a elas as espirituais, irmãos, muito mais difícil o inimigo conseguir uma vantagem sobre as nossas vidas. Porque você está cheio, você está se enchendo, você está dando, mas está recebendo, você está dando, mas está recebendo, e assim continua, não fica parada a água. Eu só recebi, estou lá sentado. Não, eu estou ajudando um, estou servindo o outro, estou correndo atrás do outro, voltando para cá, aí me enche de novo. Aí quando não estou com força, Deus levanta alguém para dizer, ei, vamos lá, não pode parar não, tem que seguir, não dá tempo para isso, vamos embora. Tem vezes que você não tem tempo para chorar, irmão, porque alguém tem que se levantar e falar, meu filho, não dá mais tempo não, vamos embora. Não é o pastor que tem carreira mais do que eu, pode falar melhor do que eu nisso. Não dá tempo, né, pastor? Tem hora que você está, e quando você pensa nas suas contas, meu irmãozinho, e pastor, ora por mim. Tu fala, tá, depois eu penso na minha. Vamos lá, irmão.
E sabe quando você faz isso? Deus está lá cuidando da sua. Chega alguém, resolve, Deus fala, você volta para casa daquela situação e fala, nossa, obrigado, Senhor, já resolveu, eu nem estava aqui. Mas Deus já preparou, Deus já levantou. Mas se ele ficasse lá cuidando das coisas dele, irmãos, aquele irmãozinho ia perecer. Então Deus conta comigo e com você, irmãos. Se levante por dentro. Se levante, não importa qual foi o golpe que você tomou, esquece isso. Levante-se. Dê um salto. Essas coisas vão tentar te parar de novo? Vão vir de novo. Você vai sair daqui, ela vai tentar dizer que, foi muito lindo, mas não é para você não, é para mim sim, eu vou me levantar, eu decido, você decide. Deus conta com você e comigo. Comece a focar em se tornar firme e sempre abundante. Sempre abundante, sempre envolvido, sempre servindo, sempre contribuindo. Irmãos, não espere ninguém ficar te chamando, não. O inimigo não espera você fazer alguma coisa, ele já invade, ele já abre, ele já faz. Ei, você vai estar esperando alguém te chamar para fazer alguma coisa? Ei, viu uma necessidade, atenda. Viu uma necessidade, socorre. Não espera a irmã chegar aqui e dizer, irmão, não tenho nada para comer. Será que vocês podem me ajudar uma cesta? Por que esperar, irmão, se você pode ir lá e fazer isso antes? Basta estar sensível. Se você pode ir lá e suprir antes, isso é ser guiado. Quando alguém conta uma situação e a gente ajuda, a gente não está sendo guiado, a gente só está fazendo. Agora, quando você vai antes, quando você não sabia e você estava lá, você percebeu a falta de alguém, liga, vai visitar, não precisa a pessoa te convidar. Você não precisa passar o dia na casa dela, mas você pode tocar lá e dizer, olha, só vim te ver, quero saber se você está bem, ama a sua vida, estou sentindo a sua falta. Tchau. No portão mesmo vai para casa, mas aquela pessoa vai se sentir amada? Vai se sentir importante? Você lembrou de mim? Lembrei. Deus me fez lembrar. Então não fique parado. Água parada não produz, irmãos, coisas boas. Se mexa. Faça algo por você e pelos outros. Decida. Vai ser fácil? Não. Mas é possível. Amém? Você pode ficar de pé?